Evangelho de Mateus, capítulo 24. Pega aí, por gentileza. Capítulo 24, eu quero ler com vocês o verso de número 3. E na sequência nós vamos para o capítulo 25, os versos 13 ao 30. Quem esteve na celebração de domingo passado aqui conosco? Levante a mão aí, vamos ver. Uau! Quem esteve na celebração online? Uau, que bom! Quem não esteve nem na online e nem na presencial semana passada? Vamos ver. Ótimo, ok. Certo, hoje nós vamos dar continuidade no tema que nós iniciamos domingo passado. E eu tenho certeza que há algo poderoso de Deus para se revelar e se manifestar na nossa vida aqui hoje, amém? O texto de hoje é Mateus 24, verso 3. Quem encontrou, diga amém. Ótimo. O texto está projetado aqui. Vou pedir para apagarem só essas luzes aqui da frente, para que a projeção fique mais visível e auxilie nesse momento. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Repita isso, em particular. Acompanhe. E disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Capítulo 25, verso 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse:
o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Posso ouvir um amém? Podemos encerrar o culto? Ou vocês querem ouvir alguma coisa ainda? Fecha os teus olhos, por gentileza. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e eu amo a tua palavra. Essa palavra é viva, é penetrante, é eficaz. Ela nunca volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E Senhor, eu clamo a Ti, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor fale com a Tua igreja, Pai. Que pelo poder da Tua palavra, a Tua igreja, Senhor, seja renovada, fortalecida, edificada. Que o Senhor desperte aqueles que dormem. Tenha toda liberdade para falar conosco, Pai. Ministra aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos? O tema de hoje, então, é: que tipo de filho você está sendo para Deus? Repita isso: que tipo de filho eu estou sendo para Deus? Domingo passado, eu falei aqui um pouquinho que existem pelo menos 3 níveis no nosso relacionamento com Deus. Quem se lembra? Ótimo. O primeiro nível é quando eu entendo quem eu sou em Deus. É quando, na minha experiência de um encontro verdadeiro e real com Jesus, eu passo não apenas a saber que eu sou um filho de Deus, mas de fato me sentir um filho de Deus. É quando de fato eu entendo que a minha identidade é realmente ser uma filha ou um filho de Deus. E essa é uma experiência que nós vivenciamos na experiência de receber Jesus na nossa vida. O Evangelho de João, o capítulo 1, o verso 12, nos diz: mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui já receberam Jesus em suas vidas? Ótimo. Se você viveu essa experiência, significa que você já está experienciando esse primeiro nível no relacionamento com Deus. Toda pessoa que se relaciona com Deus e não se reconhece um filho, ainda nem conheceu quem é Deus, minimamente. Porque a vida de Cristo em mim, a vida de Cristo em você, traz a clareza e a convicção que nós somos filhos de Deus. Amém? E se você quiser anotar aí, Gálatas capítulo 3, o verso 26 e 27 diz bem assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Então o primeiro nível no meu e no seu relacionamento com Deus, está essa clareza, essa consciência, essa experiência e essa convicção de que eu sou um filho de Deus. De que você é uma filha ou um filho de Deus. Amém? Mas existe um segundo nível no relacionamento com Deus. E que segundo nível é esse? É quando Deus revela a sua vontade para os seus filhos. É quando você começa a compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Você lê a Bíblia, a palavra de Deus, e agora você entende. Você escuta uma pregação e agora você entende. Você ouve um conselho no discipulado e agora você entende. Você tem clareza sobre a vontade de Deus para você, e você começa a colocar em prática aquilo que você entendeu. Colocar em prática aquilo que já está claro para você. E você entende porque agora você tem a mente de Cristo. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 14, diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Mas nós que somos nascidos de Deus, nós que temos a mente de Cristo, entendemos. É assim ou não é? Acredito que vocês que estão agora vivendo essa nova vida em Cristo, percebem que agora você lê e faz total sentido. Você lê e agora, olha, é isso que Deus espera de mim. Já sei o que fazer. E na semana passada, nós falamos sobre uma parábola onde o pai revela a sua vontade aos seus dois filhos. E é interessante que ele diz bem assim: filho, eu preciso do seu trabalho na vinha. E esse filho prontamente diz: sim, Senhor, conta comigo. E o pai fala com o outro filho, e o filho diz: não quero, não vou, não conta comigo. Mas é interessante que Jesus continua contando a parábola, e ele diz: o filho que disse que iria, sabe o que aconteceu? Não foi. Mas o filho que disse que não queria, o filho que disse que não iria, daqui a pouco estava lá na vinha trabalhando. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: qual dos dois realmente fizeram a vontade do Pai? E quem esteve aqui no domingo passado não tem nenhuma dúvida que foi quem? O filho que disse: não quero. Mas refletiu, mudou de ideia, arrependeu-se. Porque, sendo filho, a vontade do pai foi revelada, entrou assim meio que engasgando, mas daqui a pouco, por ser filho, se o pai
espera de mim eu lá na vinha, então eu vou lá. E aqui, gente, quando você vive essa experiência, você é habilitado a ir para o terceiro nível. Repita isso: vontade de Deus, mais obediência, igual a temor. Você não teme ao Senhor o quanto você diz que teme. Você não teme ao Senhor o quanto você fala. O seu temor aparece quando você, na qualidade de filho, entende a vontade do Pai e obedece. E aí quem entende a vontade e obedece à vontade, teme ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, esse é levado para um terceiro nível no relacionamento com Deus. Quem quer ir para esse terceiro nível? Levanta a mão aí, vamos ver. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo 25, verso 14. Vou pedir para projetar aqui para nós também esse texto. Salmo 25, verso 14. Esse texto diz algo poderoso. Se você puder, grife na sua Bíblia esse texto, viu? Que diz bem assim: o Senhor confia os seus segredos a qualquer um. É assim? O Senhor confia os seus segredos para quem vem no culto de domingo. É isso? A Bíblia de vocês está certo mesmo? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Segredos do Senhor não é para qualquer um. Embora filho, não é para qualquer filho. Embora filho, precisa passar o estágio da obediência para então conhecer os segredos do Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus proporcionou essa experiência aos seus discípulos. E no capítulo 24 de Mateus, preste atenção no que acontece, abre lá de novo, o verso 3. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele, de que forma? Em particular. Quem gostaria de ter um particular com Jesus? Se você tivesse um particular com Jesus, o que você ia perguntar para ele? Sinceramente. Você sabe o que você perguntaria a ele? Quem sabe? Quem já tem uma pergunta aí na ponta da língua para fazer para ele? Quem já está no terceiro nível, já está vivendo essa experiência de falar com ele e ouvir ele falar com você e revelar segredos a você. E é por isso que existem pessoas que um dia, na qualidade de filhos, tomaram conhecimento que tem um chamado de Deus. E até disseram sim ao chamado. Só que quando a pessoa começa a ter atos de obediência dentro do chamado, ela começa a dizer: eu não tenho um chamado. É o chamado que me tem. É um outro nível de relacionamento. É um outro nível de entrega. É um outro nível de vida com Deus. E aqui os discípulos então chamam Jesus para uma conversa em particular.
E Jesus entende que eles estão aptos agora a ouvir algumas coisas, que eu diria que são coisas extremamente profundas. Sobre o que Jesus fala com eles? Capítulo 24, sinal do fim dos tempos. Quem já leu o capítulo 24, sabe que Jesus fala sobre tudo o que está acontecendo nesses dias, que antecederia a sua volta. Só que ele diz mais. Ele conta uma parábola das 10 virgens, enfatizando para os seus discípulos que nunca falte o azeite sobre eles, enfatizando aos discípulos para manter as suas candeias acesas. E ele diz bem assim no verso 13 do capítulo 25: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Repita isso: Jesus vai voltar, mas esse segredo só o Pai sabe. Só que Ele falou algo para nos preparar para esse dia, que só entende quem tem a mente de Cristo. Se você está no nível 1, talvez você nem vai entender o que eu vou falar agora. Se você está no nível 2, você vai entender mais ou menos. Mas se você está no nível 3, o seu coração vai incendiar. E eu vou dizer para você, tu não vai nem dormir essa noite. Você vai querer ficar na presença de Deus, apenas se aprofundando no que eu vou falar para você agora. Tem coragem de entrar nesse assunto? Amém. O que Jesus fala para os seus discípulos? Ele diz bem assim: no reino, multiplicação é um resultado inevitável dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Frutificar, multiplicar, é uma expectativa no céu sobre você. E aí Jesus diz: vem cá, eu vou contar um segredo para vocês. É como um homem que foi viajar, pegou os seus bens e distribuiu aos seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Depois de muito tempo ele voltou para prestar contas. Repita isso: eu vou prestar contas de tudo o que Deus me confiou. E Jesus diz: depois de muito tempo, o Senhor voltou para prestar contas. E aquele que recebeu 5, disse: Senhor, Tu me deste 5, e eu ganhei mais 5. E aí o Senhor diz: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou colocar você agora. O que recebeu 2, disse também: Senhor, eu recebi 2, e multipliquei em mais 2. E o Senhor diz: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre o muito agora eu vou te colocar. Mas aí tem aquele que recebeu 1, e ele diz: Senhor, olha a cabeça dele. Aqui é o que ele acredita sobre o Senhor dele. Como eu sei que o Senhor colhe de onde não plantou, sei que Tu és severo, o que eu fiz? Eu peguei esse talento, abri um buraco no chão e escondi. E agora, Senhor, está aqui, olha, do jeitinho que o Senhor me deu,
eu estou te devolvendo. O que o Senhor disse a esse servo? Servo mau e negligente. Poderia, no mínimo, ter pego esse 1 talento e colocado nas mãos dos banqueiros, porque quando eu voltasse, pelo menos teria juros daquilo que eu te confiei. O que eu quero que você entenda aqui? Deus espera resultados de mim e de vocês. E a impressão que eu tenho é que o diabo conseguiu colocar uma mentira na cabeça de muita gente, de que um dia não haverão de prestar contas do que fizeram com os talentos recebidos de Deus. E tanto que tem gente que diz assim: não, mas aqui é qualidade, não quantidade. Quem já ouviu essa frase espiritual que é do capeta? É o diabo que assina essa frase, não é Deus não. Porque se tem qualidade, vai ter multiplicação. E multiplicação só entende quem é íntimo de Deus. Só multiplica quem é íntimo de Jesus. Quem ouve os segredos de Jesus. Ah, mas eu conservei. Vamos dizer que eu coloque R$1.000 na mão do Diógenes. E daqui uns dias o Diógenes vem e me devolve os R$1.000. Tá tudo certo? Sim ou não? O que vocês acham? No reino de Deus, não. Porque tudo que Deus coloca em mim, Ele espera que multiplique. Repita isso: conservar é o mesmo que enterrar. Aquele servo que recebeu 1 talento, ele disse assim: eu vou conservar. Eu vou guardar bem direitinho, e quando o Senhor voltar, eu devolvo para Ele do jeitinho que eu recebi. Servo mau e negligente. Eu tenho muitos amigos que são líderes, são pastores, e tem uma galera que está nessa onda da conservação. Ai, vamos conservar, vamos garantir essa turminha que está aqui, para que todo mundo vá para o céu. E aí fica ali, arrotando conhecimento, mas sem gerar vida no reino, sem avançar no reino. Respeito, mas comigo, irmãos, Deus tem deixado muito claro a cada dia o que Ele me entregou, e eu sei que eu tenho que multiplicar o que Ele me entregou. E aí, se Ele deu 5, 5 tem que virar mais 5. Se Ele deu 2, 2 tem que virar mais 2. Se Ele deu 1, 1 tem que virar mais 1. Mas sabe o que é interessante? Aquele que tinha só 1, terminou sem nada. Porque o Senhor disse: tira das mãos dele esse 1 talento e dá àquele que tem 10. E aí o que tinha 10 passou a ter quantos? 11. E é por isso que Jesus diz que a quem tem, muito mais será dado, mas quem não tem, até será tirado. E aí eu pergunto: você está entendendo? Quem já recebeu um talento de Deus? Se você já tem Jesus, todos nós aqui no mínimo tem um talento confiado por Deus. E aí nós precisamos agora entender que não há uma segunda opção. Ou multiplica,
ou a prestação de contas, terá uma sentença. Servo mau e o que mais? Negligente. E por que que ele espera a multiplicação de mim? Por que que ele vai cobrar multiplicação de mim? Primeiro princípio, capacidade. O texto diz que ele confiou os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Diga isso, eu sou capaz. Agora diga, eu acredito que eu sou capaz. Deus confiou o talento a você, na medida da sua capacidade. Para alguns foi 5, para outros foi 2, para outros foi 1, mas confiou de acordo com a capacidade. Todos são capazes. Hoje eu olho aqui para vocês, na certeza de que vocês são capazes de coisas extraordinárias em Deus. Eu tenho certeza que vocês podem manifestar o reino, podem revelar Jesus, podem revelar o Espírito Santo, podem fazer proezas em Deus. Porque a todos os filhos, através do Espírito Santo de Deus, é conferido capacidade. E de acordo com a capacidade, é confiado os talentos. E é por isso que tantos que já estão aqui há anos, como os que chegam agora, eu sempre olho com um olhar de fé. E às vezes eu falo assim, a paz missionária, a paz missionária, as pessoas assustam, que isso pastor? Não, não sou não. Quem sabe um dia, ei, já se encontrou com Jesus, arrependeu-se dos seus pecados, nasceu de novo, ou você é um missionário, ou é um impostor. Porque o que é o missionário? É aquele que se compreende na missão de ir, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar aquilo que ele já recebeu do Senhor, na certeza de que Jesus estará com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus espera a multiplicação de mim e de você pelo princípio da capacidade. Ele nos capacitou, não a enterrar, nos capacitou a multiplicar. Posso ouvir um amém? Por que mais ele precisa e espera essa multiplicação? Em segundo lugar, princípio da singularidade. Sabe o que é interessante? Ele deu os talentos, mas não deu de forma igual. Ele deu conforme a habilidade, a capacidade de cada um. E aqui, sabe o que eu aprendo? Deus não tem filhos prediletos. E talvez eu esteja frustrando uma galera hoje. Como assim? Eu não sou a predileta de Jesus? Não é, filha. Como assim? Eu não sou o predileto de Jesus? Não é, filho. Deus não tem filhos prediletos. Mas preste atenção. Ele sabe o que pode confiar a cada um dos seus filhos. Ele sabe o que pode me confiar, Ele sabe o que pode te confiar, mas isso não significa que você seja predileto, porque Ele confia de acordo com a capacidade, e a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Amém? Então, no princípio da singularidade, o que nós precisamos entender?
que eu tenho como talento, Deus vai esperar na mesma medida. E isso é bom. Repita isso: eu não tenho que salvar o mundo, mas você tem que salvar a medida que Ele espera de você, a medida que Ele te confiou. Eu tenho que corresponder na medida que Ele me confiou. Você tem que corresponder na medida que Ele te confiou. Se você é de um talento, não queira viver 5, vai te esmagar, mas multiplique aquilo que Ele te confiou. Mas se você é de 5, você não vai suportar ficar na média de 1, porque você sempre vai se sentir insatisfeito, sempre acreditando que pode fazer mais e não fazendo. É por isso que existe o princípio da singularidade. Não existe ninguém igual a você, e esse diferencial faz de você um ser único, para viver um propósito único, para viver uma missão única, e Deus hoje quer ativar isso em você, e não por medo de prestar contas, mas pela alegria de colocar para fora quem eu sou. Eu sou um filho capaz, eu sou um filho único, e o Pai confiou em mim. Repita isso: o Pai confiou em mim. E aqui, gente, vem o princípio então da confiança. Será que o Pai fez um bom negócio ao confiar em mim? Será que o Pai fez um bom negócio em confiar naqueles servos? O que vocês acham? Valeu a pena confiar? Quem aqui já quebrou a cara por confiar em gente? Levanta a mão aí, vamos ver. Quem já quebrou a cara por confiar no cachorrinho de casa? É mais raro, né? Mas também morde. Mas para algumas pessoas, confiar é como se fosse algo que agora eu tenho que evitar ao máximo, porque eu vou ter prejuízo se eu confiar. Gente, no reino de Deus, confiança é tudo. E eu decidi confiar em todos os membros dessa igreja, para serem tudo o que Deus sonhou para elas. Vai ter quem vai pisar na bola? Sim ou não? Vai. Vai ter quem vai falar mal do pastor? Vai. Vai ter quem vai pegar a mão no arado e vai largar? Vai. Mas vai ter muita gente que vai multiplicar aquilo que foi confiado a Ele. Deus decidiu confiar, e qual foi o resultado final? Quantos talentos foram confiados para os servos? Um total de 8. Um 5, outro 2 e o outro 1. E 8 se tornou quanto? Quanto? 15. Então confiar vale a pena. Vai ter um Judas no meio do caminho? Vai. Vai. Vai ter aquele que vai enterrar o talento? Vai. Mas se eu não confiar, eu não vou conhecer aqueles que multiplicam 5 e aqueles que multiplicam 2. Ai, pastor, mas se a pessoa for ingrata comigo, e se eu me ferir? Ei, tem alguma coisa que Deus não possa curar? Tem algo que Deus não possa sarar no seu coração? Então no reino de Deus não tem justificativa para não estar multiplicando, não tem justificativa para não estar de fato ativo no talento que Deus confiou a você. E se você está inativo, você é louco.
Ninguém sabe o dia e a hora, e o Senhor vem, e teremos que prestar contas. Teremos que prestar contas. E qual é a voz que você quer escutar? Servo bom e fiel? Ou servo mau e negligente? Fala para mim, o que você quer escutar? Não escutei não, você está meio na dúvida. Fala aí, o que você quer escutar? Amém. Ouviremos isso. Se multiplicar. Ai, pastor Renato já vem falar de ganhar almas de novo. Já vem falar de multiplicação de célula de novo. Filho, filha, se no seu DNA não tem multiplicação, aqui não é a sua comunidade. Porque você tem um pastor multiplicador. Se você quer um pastor conservador, garanto para você que você encontra. Porque eu entendi o que eu vou ter que prestar contas. Se você não entendeu, você está tendo a oportunidade de entender o que move o meu coração. Quem entendeu diz amém. Fala para quem está perto aí, é em amor que ele está falando, não assusta não, viu? É em amor, é tudo em amor aqui, gente. Para encerrar, princípio do investimento e princípio do tempo. Se o Senhor confiou, Ele está investindo na expectativa de ter retorno. Ele confiou 5, e os 5 se tornou mais 5. Ele confiou 2, e os 2 se tornaram mais 2. E é uma pena que teve um que não entendeu isso. Repita isso. Deus investiu pesado em mim. Investiu ou não investiu? E é por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não vou tornar a graça de Deus em vão. E é por isso que, sendo o mais pecadores de todos, trabalhei muito mais que todos. Mas não porque eu sou alguma coisa, porque era a graça de Deus operando em mim. E eu não tornei a graça de Deus em vão. Você tem ideia do que é tornar a graça de Deus em vão? É receber, 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 e sempre estar contando historinha. Não estou pronto, não é a minha hora, não é a minha vez. Quem disse que não é? Eles receberam os talentos e imediatamente começaram a multiplicar. Até quando você vai achar que não está pronto? Até quando você vai achar que não é sua hora? Até quando você vai deixar famílias, e a sua mesma, perecer, morrer, sem conhecer Jesus? Gente, consciência. Se você tem a mente de Cristo, você entende a urgência disso. Entende ou não entende? Quem aqui já esteve à beira da morte? Pelo menos alguma vez. Olha aí, eu também tive. O que mais importa nessa hora? Para quem já esteve nesse lugar à beira da morte? O que mais importa nessa hora? Existe algo mais importante do que a presença de Jesus, a companhia de Jesus com você? Existe? A companhia do médico ajuda, a companhia dos enfermeiros ajuda, as medicações ajudam, mas no final,
você só quer ter a certeza de que Jesus está com você. E de que ainda que o teu coração pare de bater, Ele está do lado de dentro, para imediatamente fazê-lo começar a bater na eternidade. E quem está falando isso para você, pode afirmar, porque eu já tive nesse lugar de quase morte, e já vi muita gente nesse lugar. Gente que morreu, mas gente também que sobreviveu. Estou falando aqui, me lembrei da UTI. Os médicos disseram que para você não tinha mais jeito. E eu fui lá para orar por essa mocinha, para ela se despedir desse mundo. E hoje está aqui, fazendo a recepção da igreja, adorando a Deus, maridão bonito do lado, com certeza agradecendo muito ao Senhor, né? Mas não tem mais sentido nesse mundo se não for para viver o reino, para fazer a vontade daquele que nos chamou. Não existe nada mais precioso e importante. Mas, gente, repita isso: segredos é só para filhos que temem ao Senhor. Filhos que não passou ainda do nível de conhecer a vontade e obedecer, não entra nesse nível de conhecer os segredos do Senhor. E aí, princípio do tempo. O texto diz que muito tempo depois ele voltou. Mas o quanto é muito tempo para você? O que eu aprendo aqui? Você não tem que multiplicar do dia para a noite. Mas tem que multiplicar antes da volta de Jesus. Ou antes de você voltar para Ele. Tem que multiplicar. No tempo determinado para a prestação de contas. Jesus investiu 3 anos na vida dos discípulos e depois os enviou para multiplicar. Vão e façam discípulos de todas as nações. E hoje você está aqui crendo em Jesus por causa disso. Porque eles entenderam o coração de Jesus no íntimo e deram a vida por isso. Amém, gente? E Deus não trata todo mundo igual não, tá? Honra quem honra. Aqui está muito claro que quem não multiplicou, quem conservou, foi mau e negligente. Mas quem multiplicou, Ele reconheceu. Acredite nisso. Deus vai reconhecer todo o seu trabalho. Eu posso não reconhecer, sua família pode não reconhecer, seus amigos podem não reconhecer, o mundo pode não reconhecer, mas Deus vai reconhecer tudo que você multiplicou nele, para a glória dele. E eu digo para você, não feche os olhos para essa verdade, porque agora você não está mais inocente.